estudante? Tudo certo? Preparado para mais um momento de literatura? Eu sou a professora Alessandra e te convido para esse momento em que você é livre para voar. Então, a gente vai voar por mais uma história. Opa! Mas vamos nos lembrar da última história que conhecemos? Você deve estar pensando nela até agora. Que história mais maluca, né? Uma confusão toda que o Flávio de Souza fez pra gente. Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas. Quantas histórias misturadas! Você se lembra que no finalzinho da aula eu disse que na próxima vez a gente iria pensar um pouquinho mais sobre essa história, porque tinha muita coisa interessante, muita confusão, muita aventura. Muito legal, né? Lembra que a menina tinha um nome? A Chapeuzinho Vermelho tinha um nome. A bruxa também tinha um nome. E a fada também. E eles foram encontrar um personagem maravilhoso, mais fabuloso. Vocês se lembram deles todos? Este pai desta menina que estava contando a história, ele realmente fez uma bagunça total. E você entrou nessa bagunça junto, que eu sei, porque foi super divertido para mim também. Mas agora vou te convidar a lembrar alguns momentos dessa história. Vamos relembrar aqui então. Tenho algumas perguntas para você. Quais os nomes da Chapeuzinho, da bruxa e da fada? Quem é o personagem fabuloso, maravilhoso e extraordinário? Eu acho que você já sabe, mas eu vou te mostrar aqui uns trechinhos do livro para reavivar a sua memória. E aí a gente vai ver o nome de todo mundo. Olha lá comigo. Então, a Chapeuzinho ouviu alguém chamar: Maria Aparecida! Maria Aparecida! Que Maria Aparecida é essa? Você lembra que a menina falou: ué, que história é essa? Você estava falando da Chapeuzinho Vermelho, agora me veio com esse nome de Maria Aparecida? Então você já sabe quem é a Maria Aparecida, não é? Vamos ver o outro trechinho lá. Chapeuzinho, que não tinha perguntado nada, mas gostou de ficar sabendo o nome da linda fada, agora perguntou o mesmo: essa bruxa morreu? A fada respondeu: não, a Griselda está só desmaiada. E aí, que Griselda é essa? Quem será que ela é? Lembrou? Ótimo, vamos ver mais um pedacinho aqui da história. A fada ajeitou seus óculos rosados e disse: olá, minha querida. Olá, bonitão, tudo certinho? A menina perguntou: mas que fada era essa? E o pai contou: a fada Célia Amélia Camélia, é claro. Bom, aqui eu não preciso nem te perguntar, né? Já tá tudo muito bem explicadinho. Então falta a gente conhecer mais um personagem. Conhecer não, lembrar dele. Vamos ver lá qual é, então, esse mágico. Vamos lá? Bem, isso é uma missão para o fabuloso, maravilhoso, extraordinário Mágico de Voz. Então agora a gente já lembrou de todo mundo que eu tinha te perguntado agora, né? O nome da menina, que a gente descobriu que, lembra lá na história, que a mãe gritou: Maria Aparecida. E a menina perguntou: mas que Maria Aparecida é essa, pai? Ué, é o nome da Chapeuzinho, porque todo mundo chama ela de Chapeuzinho Vermelho só. Mas a mãe, você acha que a mãe vai chamar ela de Chapeuzinho? A mãe sempre chama pelo nome, né? Então por isso tem o nome dela lá. Então vamos conferir? O nome da Chapeuzinho é Maria Aparecida. Isso aí, olha lá. Então, a bruxa não tinha morrido, ela só estava desmaiada. Então, a bruxa é quem? Vamos ver lá? Griselda. A fada já tá ali com tudo explícito, tá tudo ali bem colocado, bem explicadinho, bem evidente. A gente já conseguiu identificar a fada Célia Amélia Camélia. Lembrou dela? A fada que vinha com as bolhas de sabão e tinha os óculos rosados. Lembra? Que perguntava tudo certinho? Tudo certinho, né? E esse personagem fabuloso, maravilhoso, extraordinário é o Mágico de Voz. Lembra? É muito semelhante ao Mágico de Oz, que você já conheceu em histórias no ano passado. Lembra do Mágico de Oz?
Da estrada de tijolinhos amarelos, que nessa história aqui era uma estrada invisível. O Flávio de Souza é muito criativo. Ele realmente pensa em muitas coisas, ao mesmo tempo faz uma confusão gostosa de a gente ler, né? Vamos lembrar de mais algumas questõezinhas da história. Olha lá, vou apresentar para você mais um trechinho que você vai ler comigo. Olha lá. Digam 3 palavras começadas com a letra Z, que tenham a ver com bichos. Lembra desse trechinho? Eu mostro lá para você. Para poder entrar na cidade lá do mágico, para poder falar com o mágico de voz na cidade preciosa, eles tinham que atender a 3 pedidos. O primeiro deles era esse, né? Eram 3 desafios que eles precisavam enfrentar. E o primeiro era dizer 3 palavras começadas com a letra Z que tenham a ver com bichos. E eles foram logo dizendo zebra, zebrinha, zebrona. Não dava certo. O porteiro logo interrompeu dizendo que não era bem isso. Ele não tinha nem terminado de perguntar. Era para dizer assim, olha lá, que tenham a ver com bichos, mas que não sejam zebra, zebrinha e zebra macho. Então, eles tiveram que pensar melhor. Olha lá, não existe não, mas mesmo que existisse, não valeria, porque a frase completa da prova é: digam 3 palavras começadas com a letra Z que tenham a ver com bichos, mas que não seja zebra, zebrinha ou zebra macho. Não deu certo. Então, eles não tinham escutado a frase inteira. Bom, eles precisavam saber, mas tinha uma bruxa que tinha poderes ali com eles, a bruxa Griselda. E ela sabia a resposta. Ela logo respondeu: Zízio, Zimba e Zibelina. O que isso significa? Você sabe o que é Zízio, Zimba e Zibelina? Tem a ver com bichos, lembra? Mas eu vou te fazer essa pergunta. Você sabe o que significam Zízio, Zimba e Zibelina? Eu vou te dar opções. Vamos ver se você consegue relacionar. Um bicho mais que a doninha? Ih, você não sabe o que é isso também, né? Mas depois a gente descobre. Nome da toca do tamanduá e zumbido de insetos. Será que você consegue saber qual é o significado de cada uma dessas 3 palavras? Relacionar aos que estão ali ao lado? Pensa um pouquinho que eu já volto para te dar a resposta. Então, vamos ali relacionar as palavras aos seus significados. Vamos lá. Zízio. Você descobriu o que é zízio? Zízio é o zumbido de insetos. Você tinha pensado nisso? É muito difícil, não são palavras com as quais a gente está acostumado, né? Bom, agora ficou mais fácil para a gente pensar nas outras. Zimba ou zibelina. Uma dessas palavras é um bicho mais que a doninha, que a gente já vai descobrir, tá? E o outro é o nome da toca do tamanduá. E aí, gente? Zimba é o bicho ou é o nome da toca do tamanduá? Acertou quem disse que é o nome da toca do tamanduá. Então, zibelina é um bicho mais que a doninha. Ai, Ali, mas o que é um bicho mais do que a doninha? Você deve estar se perguntando aí, né? Eu já te mostro. Doninha é esse animalzinho aqui. Olha que gracinha. Ele é muito fofo. É uma doninha. Olha que bonitinho. Duas fotos para você poder observar bem aí. Se zibelina é um bicho mais que a doninha, quer dizer que é um bicho muito parecido com a doninha, só que um pouco maior. É, muito criativo, né? Eu gostei também. E aqui está a zibelina. Olha que fofa. Tem 2 fotos também para você poder comparar bem. Não é uma graça? E olha quanta informação a gente tem aqui nesse livro. Além dessa confusão com os personagens, dessa mistura toda que o Flávio de Souza faz, ele ainda consegue misturar algumas palavras.
A gente não conseguiu observar tudo na nossa aula passada. Eu vou te mostrar algumas dessas palavras inventadas. Ele juntou algumas palavras para dar um significado totalmente novo para elas. E isso torna a leitura ainda mais divertida. Olha aqui que eu trago para iniciar a nossa conversa. A gente tem correndando e resmuncitando. O que é isso? Ora, correndando é quando alguém está correndo e andando ao mesmo tempo. Simples, né? Não é legal? E resmuncitando é quando a pessoa está resmungando e citando ao mesmo tempo. Que divertido! Tá tentando imaginar isso, resmungando e citando ao mesmo tempo? Correndo e andando? Tá meio assim confuso, mas é muito legal. Cancitou é porque cantou e citou ao mesmo tempo, estava falando e cantando. Campentousou. Nossa, gente, aí é muita confusão, né? Campentousou. Nossa, que difícil. Aqui tá uma mistura muito grande. É o que uma pessoa faz quando canta e pensa ao mesmo tempo. Pensou cantando, cantou pensando. Olha que legal. Perguncejou. Perguntou e bocejou ao mesmo tempo. Olha que divertido. Imagina a cena aí. Chamizou. Chamou e avisou ao mesmo tempo. Olha que legal o que os cogumelos faziam. Cogumelandavam. Porque os cogumelos é que estavam andando. Então eles não andavam, eles cogumelandavam. Porque eram cogumelos, óbvio. Boa, né? E aí, a gente também tem vocaindo. Lembra daquela lá quando eles estavam naquele buraco e eles estavam caindo e voando ao mesmo tempo. Então, vocaindo, caindo e voando, voando e caindo e voando. Muito bacana, né? Ele é muito criativo, tenho certeza de que você gostou disso. Então, essa foi a história da Chapeuzinho Adormecida, no País das Maravilhas, do Flávio de Souza, que eu te apresentei na aula passada, lá da editora FTD. Se você se lembrou muito bem da história, você deve estar se perguntando: e por que ela tá assim, então, com essas asas de dragão? São asas de dragão. Porque eu tenho muito mais história para contar para você, é claro, porque a gente vai continuar conhecendo este autor, o Flávio de Souza. Como você sabe, ele gosta de misturar um pouco as histórias, de contar as histórias de um jeito diferente. Criatividade não falta a ele. Então, eu já tenho um outro livro aqui para trazer para você. Conhecendo outras obras de Flávio de Souza. Ele tem, então, essa. Que história é essa? Tem o Que História é Essa? 2. E Que História é Essa? 3. E você? Sabe que história é essa? O que eu trago para você aqui hoje é esse, o primeiro aqui. Que história é essa? Mas que livro é esse também, né? O que é este livro? Eu te apresento. Este é um livro de novas histórias com personagens de contos antigos e famosos, mas não os personagens principais. Os heróis dessas histórias são aqueles que a gente nem lembra que existem nos contos famosos. De que personagem será que estamos falando? Você observou bem ali na capa? Aqui no cantinho, o que que tem? E o que que eu estou aqui vestindo? As asas de dragão? Acho que você já sabe que a nossa história vai ser Ora Camalba de Die, ou o dragão. Acho que fica mais fácil assim, né? O dragão. Mas aí eu já te convido, antes de iniciar a leitura, para que você saiba que história é essa. Pensa, que história pode ser essa do dragão? A informação que eu te dei anteriormente é muito importante. Ele é um personagem que não é o personagem principal de uma das histórias clássicas. Que história que tem um dragão? Mas o dragão não é personagem principal, ele tá ali assim,
secundário. Tá só fazendo um papel ali de figurante, praticamente. E aí? Pensa um pouquinho e eu vou te apresentar a história. Então, o livro da aula de hoje é Que História é Essa? De Flávio de Souza, ilustrado por Pepe Casals, da Companhia das Letrinhas. Você vai conhecer a primeira história desse livro, pensando já em que história é essa. Ora Camalba de Die, ou O Dragão. Era uma vez um dragão que morava na lua, junto com vários outros dragões. Ele era bem feliz. Passava o dia brincando de esconde-esconde com os amigos nas crateras da lua. E de pega-pega nas crateras da lua. E de futebol, basquete e vôlei nas crateras da lua. De noite, ele e os outros dragões assavam salsichas com o fogo que saía das narinas deles mesmos. Às vezes, um deles exagerava na labareda e queimava salsichas. E os outros dragões davam muita risada. Eles cantavam também e dançavam. E contavam as estrelas do céu. E antes de dormir, um deles contava histórias que se passavam naquela bola verde azulada conhecida como Terra. Um dia, o dragão estava brincando de esconde-esconde e se escondeu numa das crateras da lua e esperou o dragão que estava procurando vir achá-lo. Mas passou um tempão e não aconteceu nada. O dragão achou que tinham se esquecido dele e saiu para correr até o pique. Mas não encontrou nenhum dos amigos. Ele pensou que tinha dormido na cratera sem perceber e que já estava na hora de preparar as salsichas para assar. Então, o dragão foi para a cratera onde todos os dragões se encontravam para o churrasco de salsichas. Mas lá também não tinha ninguém. Então, ele viu uma coisa muito estranha, parecida com um dos personagens das histórias que contavam lá da Terra, parecida com uma bruxa. Aí, essa coisa que parecia uma bruxa chegou perto dele e falou: "Boa tarde, como vai você? Eu sou uma bruxa." O dragão entendeu porque não tinha achado seus amigos e pensou: eles fugiram para o outro lado da lua para se esconder, o lado escuro da lua, onde não bate o sol e onde nenhuma mãe consegue achar o filho de tão escuro que é. Antes que o dragão fugisse para o outro lado da lua, o lado escuro da lua, onde não bate sol e nenhuma mãe consegue achar o próprio filho, a bruxa disse para ele: "Não fique com medo de mim. Eu sou uma bruxa e vivo fazendo maldades. Mas eu prometo que não vou fazer nenhuma maldade para você, tá bom?" O dragão respondeu: "Tá bom." Aí a bruxa falou assim: "Qual é a coisa que você mais gosta?" O dragão pensou e respondeu: "Salsicha." A bruxa disse que ela também gostava muito de salsicha e que daria um montão de salsichas para o dragão, se ele fizesse um favor para ela. O dragão pensou, aceitou. Então a bruxa se encarou toda a vassoura voadora dela e falou: "Vamos para a terra. Lá eu explico o que você tem que fazer para ganhar um montão de salsichas." A bruxa saiu voando na vassoura dela e o dragão saiu voando atrás. Porque os dragões têm asas, tá bom? Aí eles chegaram no lugar da terra, na frente de um castelo bem velho. Em toda a volta deste castelo tinha umas plantas cheias de espinhos, formando uma muralha. O dragão ficou até com dor no pescoço de tanto que ele olhava para cá e para lá. Ele queria ver
tudo o que tinha na terra. Ele achou bonito o castelo e a muralha de plantas com espinhos. Mas ele queria ver o que tinha atrás do castelo. E atrás de uma montanha que tinha de um lado do castelo. E atrás de outras montanhas que ficavam do outro lado do castelo. Só que a bruxa falou para ele ficar quieto e ouvir o que ela ia dizer. A bruxa disse para o dragão que tudo o que ele precisava fazer para ganhar um montão de salsichas era ficar na frente do portão daquele castelo. E quando chegasse um príncipe encantado, o dragão tinha que fazer cara de bravo e dar uma baforada de fogo no príncipe. Ou fazer essas 3 coisas para impedir que o príncipe de entrar no castelo. O dragão disse que tinha entendido. Sentou na frente do portão do castelo e ficou paradinho, sem olhar para os lados. E a bruxa foi embora voando na vassoura dela. Passou um tempão. Passaram-se dias. Passaram-se meses. Passaram-se anos. O dragão, para se distrair, ficou olhando para as coisas da terra. O que dava para ver sem sair da frente do portão. O dragão olhou. Então, ele resolveu se virar para trás. Atrás tinha o portão, as paredes, as janelas. O dragão se espantou porque viu, através de uma das janelas, um monte de gente dormindo. Ele achou estranho, porque já estava na frente do castelo um montão de tempo e não tinha escutado nenhum barulhinho. E pensou, eu não sabia que as pessoas ficavam dormindo por anos e anos aqui na Terra. Quando tinham se passado uns 100 anos, mais ou menos, o dragão começou a sentir fome. E pensou que estava demorando para o tal príncipe encantado aparecer. E para a bruxa voltar trazendo um montão de salsichas. Então, ele se lembrou que lá na lua tinha salsichas e que ele não precisava das salsichas que a bruxa tinha prometido dar para ele e resolveu voltar para a lua. Mas, quando já estava batendo as asas para voltar para a lua, o dragão viu 2 coisas vindo na direção do castelo. Uma coisa que parecia um cavalo e outra coisa que parecia um príncipe encantado montado na coisa que parecia um cavalo. E a coisa que parecia um príncipe estava abrindo caminho na muralha de plantas cheias de espinhos com sua espada. Então o dragão resolveu esperar para ver de perto essas coisas que ele conhecia das histórias sobre a terra. E essas coisas foram chegando perto do castelo e do dragão. E ele percebeu que era mesmo um príncipe encantado montado num cavalo. Quando chegou bem perto, o príncipe falou assim: "Boa tarde, eu sou um príncipe encantado. Preciso entrar nesse castelo para salvar uma princesa que está encantada. O senhor poderia me dar licença?" O dragão já ia saindo da frente do portão do castelo para dar passagem, mas viu lá longe a bruxa encarapetada numa árvore, olhando para eles com um binóculo. Então, o dragão disse para o príncipe: "Como vai, senhor príncipe encantado? Boa tarde. Eu vou deixar você entrar no castelo. Acontece que tem uma bruxa lá longe, encarapetada numa árvore, olhando para a gente com um binóculo. Então, a gente precisa fingir que eu não deixo. E você luta comigo e me vence, tá bom?" E o príncipe respondeu: "Tá bom." O dragão fez cara de bravo, soltou o fogo pelas narinas, tomando cuidado para não acertar o príncipe com a labareda e queimá-lo. O príncipe
fez malabarismos com a espada dele, tomando cuidado para não acertar o dragão e machucá-lo. Aí, o príncipe fingiu que espetou a espada no dragão. O dragão fingiu que morreu e o príncipe entrou no castelo. O dragão ficou paradinho, mas espiou com o rabo de olho para lá longe e viu a bruxa fazer uma careta horrível. O dragão espiou também por uma das janelas do castelo e viu o príncipe beijar uma moça que estava dormindo. A moça acordou. E um monte de gente que estava em volta também acordou. O príncipe pegou a princesa no colo, montou em seu cavalo, saiu do castelo, agradeceu o dragão e foi embora. A bruxa veio voando na vassoura dela, disse umas palavras bem feias para o dragão e foi embora. O dragão se levantou, bateu as asas e foi embora também para a lua. No caminho, lá no alto, ele olhou para trás e viu o que tinha atrás do castelo. Atrás da montanha que tinha de um lado do castelo e atrás das montanhas que ficavam do outro lado do castelo. E lá na lua, o dragão vive até hoje, brincando de esconde-esconde, assando e comendo salsichas. E de noite, antes dele e os amigos dragões dormirem, eles contam histórias sobre a Terra. Fim. Que história é essa? Olha só, uma estratégia que o Flávio de Souza usa para criar os seus títulos é misturar as letras do título, formando novas palavras. Então, será que você consegue descobrir quais são as palavras que estão misturadas aqui, formando ora, canalba, de? Pense em que história poderia ser essa. Você se lembra, pensando nos outros personagens e tudo mais que aconteceu? Eu acho que tá fácil. Mas vem aqui conferir comigo, eu vou desembaralhar as letras junto com você. Então vamos começar lá. Olha só, já tem os espaços certinhos para as palavras. Olha lá, veja comigo. A, B, não vem o C agora, gente, calma lá. E, já sabe? A, B, vamos continuar lá. A, Bela! Agora você já sabe com certeza. Vamos conferir se todas as letrinhas estão ali mesmo? Vamos ver? Então, a Bela, a, adormecida. Óbvio, você já sabia disso. Mas a gente pode ver que criativo foi esse título, né? Só pelo título a gente não teria ideia. E se a gente olhar uma ilustração do livro para pensar que história é essa? Preste bastante atenção. Olha ali, a Bela Adormecida, de ponta cabeça e tudo, ok? Então, mas o dragão não era a bruxa mesmo que você estava vendo antes na história? Que você conhece da Bela Adormecida? Mas são versões muito diferentes, assim como o cinema explorou de maneiras diferentes a Bela Adormecida. E a gente tem a Malévola, que conta uma história completamente diferente, não é? E na história lá, contada pelo Perrault, nesse conto de Mamãe Gansa, muito tempo atrás, eram 14 fadas. Era muito mais fada do que essa que a gente viu ali só com 3 na história que a gente conhece. E também tem uma continuação. A história não acaba quando o príncipe acorda a princesa. Eles se casam, têm filhos e ele tem até uma mamãe ogra. Acredite, a história é completamente diferente. Vale a pena conhecer. E agora você está livre para contar essa história para alguém, do seu jeito. Do jeito que você quiser, do jeito que você inventar. É para isso que servem as histórias,